A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Esta aula é a segunda parte do assunto Os Primeiros Seguidores de Jesus. Vamos conhecer um pouco mais sobre o início do ensinamento de Jesus e como a lei de Moisés, ou seja, a Torá, que era a lei judaica, exercia importância na vida dos primeiros seguidores daquele movimento messiânico que estava começando. Mas antes, é muito importante que você não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, aperta lá naquela mãozinha, faça um comentário e, importantíssimo, compartilhe essa aula com o maior número de pessoas. O objetivo principal das nossas aulas é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento, para que com isso tenhamos uma visão mais apurada, tenhamos uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente eram naquele momento da história, no cotidiano de Jesus e os princípios da formação do cristianismo. Na aula de hoje, iremos falar sobre aquilo que para Jesus e seus primeiros seguidores era considerado puro ritualmente e também aquilo que era considerado impuro ritualmente, de acordo, claro, com as regras estipuladas pela lei de Moisés, a Torá. Vamos desenvolver esta aula obedecendo os seguintes tópicos. Existem dois sistemas que determinam o que é puro ou impuro. Dentro desse primeiro sistema, de um lado, está mutar, ou seja, aquilo que é permitido, e assur, aquilo que é proibido. Então, essas primeiras palavras, mutar, permitido, e assur, proibido, referem-se aos tipos de alimentos e bebidas que podem e podiam ser consumidas por um israelita. No outro lado, nós temos tahor, que significa cerimonialmente puro ou imaculado, e tamer, que significa cerimonialmente impuro, maculado, que foi tornado impuro. Essas duas palavras referem-se ao estado cerimonial, ritualístico, da pureza e impureza daqueles objetos que são manuseados pelos israelitas, tanto no cotidiano quanto no momento de culto. Vamos analisar como esse sistema foi traduzido para o idioma grego. Por exemplo, de um lado, koinós. Koinós está traduzindo a palavra assur, ou seja, tudo aquilo que é comum, ou de uso geral, nesse caso, que não é santificado. Então, koinós traduz assur. Lembre-se que isso é para aquilo que é consumido pelo judeu. E a palavra ágios está traduzindo mutar, ou kodesh, ou seja, tudo aquilo que é santo, santificado ou restrito para o consumo e o uso sagrado. No outro lado, nós temos a palavra akatartos. Akatartos está traduzindo tamê, e tamê é tudo aquilo que é impuro ritualmente, impuro ou naturalmente sujo. E katarós está traduzindo a palavra tahor, ou seja, tudo aquilo que é impuro ritualmente, aquilo que é usado no cotidiano ou no templo para o ritual. A importância de entender essas palavras, como elas foram traduzidas, é porque os evangelhos, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ele usa a palavra koinós para dizer imundo, no sentido de não santificado, contaminado.
que sirva exclusivamente para o uso comum e nunca, jamais sejam usados para os sacrifícios ou funções sagradas. Analisando a visão de Jesus sobre contaminação, vamos repetir o que foi relatado em Mateus 15, versículo 20. Está escrito assim: estas são as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Koinós. Está em Mateus 15, 20. No ensinamento de Jesus, o ponto é que koinós não pode contaminar. Só contamina a catartos, que está traduzindo a palavra também, a própria impureza. Aquilo que vem do corpo. Aquele ensinamento que está exposto lá em Levíticos 15. Lembre-se da primeira aula. Que aquilo sim é que pode contaminar. Assim, não lavar as mãos não contamina. Jesus não concorda com os escribas e fariseus. Ele rejeita suas tradições sobre como acontece essa contaminação. Jesus declara que os alimentos, ou seja, o pão, que os fariseus consideram contaminado, impuro, na verdade, esse alimento, o pão, ele está puro, está limpo. E é importante notar que as ideias gerais de pureza no ritual, princípios de limpo e imundo, eles não são rejeitados ou abolidos por Jesus. Muito bem, vamos falar um pouco sobre os apóstolos e a Torá. No relato do Novo Testamento, lá em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os adoradores de judeus durante o Shavuot, ou Pentecostes. E também em Atos 10, o mesmo aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre um cidadão romano, um centurião temente a Deus chamado Cornélios, e em toda a sua família. Por causa dessas situações é que houve aquilo que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. Está lá em Atos 15, os apóstolos tiveram uma reunião para decidir o status dos seguidores de Jesus que não eram judeus. As questões eram: eles deveriam ser circuncidados e seguir todos os preceitos da Torá? Essa era a dúvida reinante naquela reunião. E envolvendo essa polêmica, está lá em Atos 21, Paulo foi acusado de ensinar os judeus da diáspora a abandonar a Torá e a circuncisão. Toda essa trajetória de discussões sobre a Torá pode sugerir uma mudança da Torá como uma definição de ser o centro da identidade para aqueles seguidores judeus de Jesus. No entanto, quando olhamos com mais atenção, pode revelar que isso é diferente, é contrário. Porque tem as passagens que contam e dão o ar de como isso se desenvolveu. Por exemplo, Atos 21, do 17 ao 20, diz assim: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo ele, deram glórias a Deus e disseram a Paulo: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creram e todos são zeladores da lei, da Torá. Paulo relatou o que Deus tinha feito entre os gentios. Os apóstolos também relataram milhares de novos seguidores, todos eles zelosos da Torá. Perceba a continuação. E já, acerca de ti, fomos informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Terão ouvido que já és vindo? Faze, pois, isto, que vamos te dizer. Nós temos aqui 4 homens que fizeram um voto. Toma esses contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti.
mas que também tu mesmo anda guardando a lei. Vejam que as polêmicas eram terríveis. Paulo foi vítima de um boato que ele estava ensinando os judeus cristãos a não viverem de acordo com a Torá. E para invalidar esse boato mentiroso, Paulo precisava mostrar que ele mesmo seguia a Torá. Veja lá em Atos 15 o que ele já tinha decidido já há um tempo atrás. Todavia, quanto aos que creram dos gentios, já nós havemos escritos e achado por bem que nada disso observe. Então perceba que era para os gentios, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da fornicação. Está lá em Atos 15. Muito bem, então Paulo, seguindo o conselho de que isso era apenas para os gentios e não para os judeus, ele tomou com ele, a continuação do versículo ali no 26, tomando Paulo consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já estando santificado com eles, anunciando serem cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer com cada um deles a sua oferta. Isso é Atos 21, do 25 a 26. Os discípulos de Jerusalém expressaram suas expectativas acerca dos seguidores não judeus de Jesus. Eles não esperavam que eles se convertessem ao modo de vida judaica ou que observassem toda a Torá. Os judeus convertidos, ou seja, os gentios convertidos a Jesus, eles deveriam guardar apenas alguns regulamentos básicos. Os apóstolos de Jerusalém, eles estavam realmente preocupados com os rumores de que um dos judeus, estava ensinando aos judeus convertidos a não observar a Torá. Apesar de eles estarem preocupados com isso, que chegaram até a questionar Paulo, mas eles tinham plena consciência de que não era obrigado para os gentios a obedecer todos os preceitos da Torá. Para os crentes gentios, os crentes em Jesus, que eram gentios, eles não precisariam obedecer todos esses preceitos. E isto dos gentios não obedecer aos preceitos legais do que era impuro, do que era puro, não invalidaria a aliança de Moisés para os crentes israelitas que agora estão seguindo a Jesus. Então, por isso, a prova da fidelidade de Paulo para com as formas ancestrais da Torá foi participar de um ritual de purificação no templo, pagar todas as despesas dos outros, para mostrar que ele ensinava o que Jesus ensinou, que os judeus deviam continuar seguindo as leis judaicas no que era tocante o que era impuro e o que era puro, ou seja, seguir a lei. Os gentios é que não estavam obrigados. Alguns teólogos fizeram tentativas para pintar Paulo nessa passagem como simplesmente que ele sucumbiu à pressão e negando as suas verdadeiras crenças na liberdade da lei. Mas isso é improvável. Não acredito muito nisso, porque Paulo era muito íntegro, não era facilmente influenciável. Ele, sim, tinha sua plena confiança no que Jesus ensinava e sabia que Jesus era judeu como ele. Nas outras passagens para frente, Paulo vai intensificar o seu testemunho de que é um judeu puro, um judeu que segue todas as leis desde o seu nascimento. Paulo era contra a circuncisão, a conversão de não-judeus fora de Israel. Ele não obrigava os seus discípulos para a lei e acreditava que os gentios tinham que abraçar Deus como as nações, em cumprimento das promessas feitas a Abraão, Gálatas 3 e Gênesis 12. A opinião pessoal de Paulo acerca da Torá é diferente do seu ensinamento, principalmente nos aspectos morais e éticos da lei para os não-judeus. Muito bem, agora vamos fazer um resumo das duas partes da aula. A Torá era importante e permanente para Jesus. Essa ideia é expressa em seus ensinamentos e práticas refletidas nos evangelhos. E em suas próprias palavras, a posição de Jesus sobre a Torá é muito conservadora. Ele ensina, ele defende os seus mandamentos e acredita que ela é eterna, é a lei, é a vontade de Deus, é a expressão da vontade de Deus. De acordo com o ensinamento de Jesus,
eram os fariseus e os escribas que, por sua vez, estavam procurando abolir a Torá, diminuindo determinadas ordens, reinterpretando-as de acordo com as suas próprias convicções. Infelizmente, não foi assim que Jesus foi descrito em várias tradições teológicas cristãs. Já desde cedo, o início da igreja, no período patrístico, Jesus foi interpretado como tendo anulado e abolindo a Torá, a lei. E em vez disso, tinha estabelecido algo novo, algo chamado de graça, que excluía todo mundo de cumprir a lei, mas não era bem assim. Nós vimos na aula que não foi bem assim. Somente os gentios ficaram livres de alguns preceitos, mas não todos. A conclusão é que ou as palavras de Jesus têm sido grosseiramente mal interpretadas, ou os evangelhos pintam uma imagem imprecisa, mas ambos os pontos de vista não podem ser verdade. Quando analisamos verdadeiramente, Jesus, ele era judeu e ensinava a lei. Observar a lei era uma parte essencial da vida e da identidade para Jesus, para os apóstolos, para os seguidores judeus de Jesus e todos em Jerusalém. A isenção dos gentios de alguns detalhes não acabou com essa prática para eles. Paulo também teve uma visão positiva da Torá, no entanto, porque a sua missão era para as nações e não a parte da aliança de Israel. Ele não ensinou a Torá aos gentios, da mesma forma como ele teria ensinado em Jerusalém. Quando não entendemos corretamente o que Paulo, os apóstolos, Jesus, eles tinham ideias diferentes do que era exigido para os seguidores gentios e para os seguidores judeus, com base em suas heranças. Quando não observamos isso, pode levar a crer que algum deles se afastaram da Torá e da lei, o que não é uma verdade. Meus queridos, a partir desse ponto, as nossas aulas terão muita informação sobre o comportamento judaico no primeiro século, pois a nossa aula é sobre o contexto judaico do primeiro século do Novo Testamento. Então nós vamos saber informações sobre o comportamento dos seguidores de Jesus e como eles se adaptaram a essa nova forma de pensar dentro dos ensinamentos judaicos e da interpretação da Torá. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês tenham bons estudos, que despertem para essa curiosidade nesse sentido, nesse ponto de vista. Lembre-se das aulas de paradigmas e aguardo todos na próxima aula. Fiquem com a paz de Deus.